Dia. Ah, vocês entraram tudo sem eu ver a cara de vocês? Ué, eu entrei, gente. Tá me vendo, não? Eu tô vendo tô vendo a cara de ninguém. Eu acho que a gente vai ter... Bom dia, meninas! Eu vou acho que a gente vai desligar, ter peraí. Na frente da casa, minha mãe e o Austin estão plantando árvores e hortênsias. Você cavou um belo buraco, obrigada. Lá dentro, os rapazes estão dando os toques finais na viga. Empurra pra cá, e chegou a nossa ilha feita sobre... Meninas, sai da ligação para me fazer chamada de vídeo, que a Fabi colocou chamada comum. Pronto. Ah, agora sim. Fez sem vídeo? É. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi, Keren. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ai, gente, que frio é esse? Ainda não saí da cama. Ai, meu Deus, que vida boa. Ai, queria vida eu. boa, mas acordei 5 horas da manhã. É mesmo? É, porque eu levo meu filho para a escola. Oi, bom dia. Bom dia. Ele desce 6h15. Aham. Aí eu arrumo ele. Ele tá em 7 aninhos só. Ai, eu não levava para a escola, não. Eu deixava em casa comigo. Mas assim, eles pequenininhos é difícil, né, Não gente? dá, né? E Carol, bom dia. Bom dia, Talvez Carol. sumida, mas apareci. Ah, isso aí. Eu vou ficar com a câmera desligada, que eu tô arrumando umas coisas aqui para minha mãe. Tá bom. Tudo bem. Eu não gente, levo, não. Eu, quando eu ficava em casa, que eu tinha a oportunidade de ficar em casa dia de semana, eu falava, não, fica aí. Tá frio, vai sair ninguém de casa hoje. É difícil para os pequenininhos, né? A gente fica morrendo de pena, né? Precisa fazer, mas a gente fica com o coração assim, né? Amém. Fernanda tem filhos pequenos também, Fernanda? Ela deve ter fechado o áudio. Ela fechou só o microfone. Aí. Ela tem. Ela vai Tem. responder. O meu já tem 20. Pequeno em termo, né, Fernanda? Eu Eles são conheci ele nervosos. pequenininha, eu tô com a mentalidade dele pequena. Não, já Pequeno. tem 20. 20, que bênção, glória a Deus. A minha vai fazer 20 agora, dia 15 de agosto. Nossa, Dia 15 agora faz 20. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Eu E ainda falo Kézia, bom dia. Kézia, bom dia. Eu falo com Deus assim, a minha menininha, Senhor, a minha pequenininha, né? A gente ainda fala com Deus assim com eles, né? Porque é aquela coisa que parece que foi ontem, né? Aquela cara gordinha, meu Deus do céu. Aí agora já vai fazer 20 anos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, meninas. Bia, que Bia, bênção. Bom dia, Bia. Vamos começar, meninas? Vamos. Posso orar para a gente iniciar? Claro. Pode. Claro, pode. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar e te agradecer por esse devocional. Muito obrigada, Jesus, por essa manhã que levantamos, que temos saúde, Deus, para trabalhar, temos saúde, ó Deus, para ouvir, para aprender do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Seja conosco em tudo que fizermos, ó Deus. Coloca as tuas mãos, Jesus, nos dê direção. Deus, cuida do nosso emocional. Ajuda-nos, Senhor, a guardar, Deus, o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, através da tua palavra. Traz a revelação do céu. Transforma a nossa vida, Senhor. A cada dia, através, ó Deus, da tua palavra. Trazendo, ó Deus, clareza. Trazendo para a gente profundidade, ó Deus. Para que possamos, Senhor, aprender e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. No nome de Jesus. Toma esse devocional diante do Senhor. Abençoa cada menina, cada uma, Senhor, que está aqui online, Deus, acho que vão ouvir, Senhor, esse devocional, que o teu Espírito venha alcançar, Senhor, cada uma e falar, Senhor, no nome de Jesus,
muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Muito obrigada porque o Senhor que tem feito tudo isso. E nós te glorificamos, porque sabemos, Senhor, que aquele que começa a grande obra, ele é fiel em terminar. Nosso muito obrigada ao Senhor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Jesus. Receba a nossa gratidão e ser conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Eu sempre falo meninas. Ontem a gente tem sempre às quintas a nossa aula de conexão, né, online, com o pessoal da igreja, e eu sempre chamo todo mundo de meninas, meninos também, as meninas, os meninos. Na célula, na quarta-feira, eu fiz uma dinâmica com elas, né, no início da célula, e aí eu também sempre falando, meninas, ninguém mostra o papelzinho para coleguinha, hein, por favor, então é sempre assim, vocês são as meninas, né? As nossas meninas, graças a Deus por isso, né? E assim, porque todo mundo aqui já fez 25, né? Isso daí, né? Não precisa dizer há quanto tempo, só que a gente já fez 25, então, né? Mas somos meninas ainda. Gente, eu queria assim, dar uma relembradinha, uma pincelada no assunto de ontem, né? Assim, algumas coisinhas que a gente falou, eu coloquei lá no grupo um resumo, assim, um resumo mais dos versículos, né? Do que a gente falou em cima ali dos versículos. E assim dizer que, lembrando, né, sobre essa coisa da maldição hereditária que a gente falou, tem consequências, né, das maldições hereditárias, mas quando nós estamos em Cristo, há um cancelamento, né? Há como se fosse assim, uma interrupção, né? Ainda que exista uma maldição hereditária sobre nós, de uma raiz, de algo que venha sobre a nossa vida, o Senhor Deus é poderoso para interromper isso sobre nós. Por isso que a gente diz que sobre o crente, sobre a vida do cristão, não vale encantamento, né? Como é aquele cântico antigo, porque faz referência lá a um texto que fala que sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel, não valia o encantamento, né? Qualquer maldição, qualquer feitiço que fosse feito, né? E isso com a nossa vida também, a partir de nós estarmos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, isso aí é interrompido, né? Todo canal de maldição, né? De palavra maldita, de herança maldita que pode haver sobre a nossa vida, é cancelado, né? É interrompido. E assim, a gente precisa ter entendimento e desenvolver, né, essa nossa, vamos dizer assim, a nossa salvação, né, como diz a palavra, no sentido de obedecer a palavra do Senhor, né, sermos santos, né, ter uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida que agrade ao Senhor, e isso vai fazendo com que cada vez mais as forças malignas percam poder sobre nós. Nós temos, através do Espírito Santo, poder sobre o pecado, né? E poder sobre as forças malignas também. E eu queria ler aqui um texto rapidinho para vocês, que eu cheguei a mencionar ontem, mas eu não falei não coloquei lá naquele resumo, mas é Colossenses. Colossenses, eu amo esse livro, essa carta aos Colossenses. E ela fala eu acho que eu comentei o versículo, mas eu não cheguei a falar um pouquinho sobre isso, só para a gente relembrar, fala assim, né? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, toda acusação demoníaca, toda força do diabo, né, sobre nós, o Senhor os expôs publicamente, despojou na cruz, seu cravou, assim, tudo que era contrário, né, o que era contrário a nós, né, então toda maldição, toda feitiçaria, né, que possa ter sido feita contra a nossa vida, toda a herança aí de alianças que às vezes os nossos antepassados possam ter feito, foi cravado na cruz.
da cruz de Cristo. Cristo triunfou na cruz. Imagina assim o diabo e seus anjos desesperados, porque o Senhor naquela cruz assim venceu eles, e a Bíblia fala que o Senhor foi ao inferno, desceu lá e tomou as chaves da mão do diabo. Por isso que eu falo, o diabo no dia final, na condenação total dele, ele não vai ter um trono, ele não vai ter chaves, não vai ser ele que vai mandar naquele lugar, né? Porque ele, assim, ele vai estar sendo condenado também, porque a Bíblia fala que o Senhor tomou as chaves do inferno e tomou as chaves da morte. Quem tem o poder é o Senhor Jesus, né? O Senhor é esse Deus de vida indissolúvel, vida que não se dissolve, que não acaba, né? E Ele tem nos dado essa vida nele. Então, assim, o diabo não tem esse poder, né, sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, os que cremos nele, nós os que fizemos uma aliança com ele. Infelizmente, as pessoas que não têm uma aliança com o Senhor ainda, elas estão suscetíveis, né? Estão vulneráveis a sofrer, sim, as ações, as consequências de uma maldição hereditária, mas nós, os que estamos em Cristo, né, nós já fomos livres, glórias ao nome do Senhor. Meninas, e hoje a gente vai começar aqui com o capítulo 24, o sermão profético, capítulo 24 de Mateus. E eu queria só que a gente fosse lendo esse capítulo. Jesus fala várias coisas, né? Aqui vai entrar a parábola da figueira, sobre a grande tribulação. Então, são assim, pontos muito sensíveis. Eu queria que a gente fosse aos pouquinhos mesmo com esse capítulo. E fala aí sobre os tempos do fim. Isso a gente precisa ter muito cuidado para falar, porque quem somos nós, né? Não tem como a gente prever, não tem como a gente, né, determinar um tempo certo. Tem uma sequência de acontecimentos aí, né, que a gente precisa ter cuidado em falando, porque não tem um consenso, né, nem os teólogos mais proeminentes, mais famosos aí não tem um consenso exato, né, sobre essa vinda de Jesus aqui. E Jesus vai falando de vários acontecimentos, e aqui não fica com uma ordem certa, né? Então a gente precisa ter cuidado para falar. Mas vamos começar a ler. Então a gente vai ler do 1 até o 14, tá? E depois a gente vai seguindo. Vamos tentando aqui para ver o que a gente consegue entender aqui juntas, né? Amém? Quem vai ler do 24, Mateus 24, de 1 a 14. Eu posso ler. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo acontecerá, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros
aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Vamos lendo até aqui, já tanta coisa aqui, né? Muita coisa, gente. Começa aqui, Jesus saindo lá do templo, né? Os discípulos falam para Jesus, olha que prédio lindo, né? Que prédio enorme, Jesus, olha essas construções do templo, como que foram feitas, né? O templo de Jerusalém, assim, pelo modelo, né, que eles tinham. Aqui, acredita-se que esse templo aqui já era um terceiro templo, né? Já era um terceiro templo que havia sido construído, e houveram outros templos, né, construídos na época de Salomão, né, quando foi construído o primeiro templo mesmo, e assim havia sido destruído, né, quando o povo foi exilado, cativo na Babilônia, destruíram o templo. Depois ele foi reerguido na época de Neemias, né? Neemias reergue ali o templo, e Esdras e Neemias naquela fase, e depois ele de novo foi destruído, e esse já seria aí um terceiro templo, nessa época de Jesus, na época de Herodes, né? Então era um terceiro templo. E aí eles ficam admirados, né? Devia ser uma coisa colossal mesmo, né, gente? Lindo. O templo naquela época, né? Hoje em dia a gente vê aí, acho que é em São Paulo, né? A Igreja Universal, que tem uma igreja enorme, e eles fizeram assim várias coisas parecidas, né, com o templo, fazendo referência lá ao templo de Jerusalém mesmo. E já é uma coisa, dizem que lá é enorme, que é muito grande, e que é uma coisa assim, né, já colossal. Imagina esse lá de Jerusalém, né, como é que devia ser. E os discípulos ficam admirados, aí falam com Jesus, Jesus, olha essas construções, olha isso. E Jesus fala, olha, eu vou falar com vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Jesus já predizendo ali, porque acho que em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído novamente. Jerusalém foi incendiada, e esse templo foi destruído, esse templo aí que existia nessa época de Jesus. Então, Jesus já estava aí predizendo que isso iria acontecer, né? Esse templo ia ser derrubado. E assim, na verdade, Jesus estava falando sobre si mesmo. Né? Quando ele fala aí mais para frente, ele vai explicar isso aos discípulos. Ele fala assim que o templo ia ser derribado e em 3 dias ia ser reerguido. E eles começam a se espantar. Como assim, Jesus? Um templo que demorou anos para ser construído, né? Demorou muito tempo, como que vai ser derribado e em 3 dias vai ser reerguido? E Jesus estava falando de si, ele estava falando que ele era o templo de Deus, ele era o templo verdadeiro, né? E que ele iria morrer e em 3 dias ressuscitar. Então, assim, Jesus era profético demais, né? Tudo que ele falava, ele tinha um quê, um mistério por trás, né? E a gente fica assim, né? Admirado com isso, né? E aí começa aqui, a partir do versículo 3, falar no Monte das Oliveiras, né? Eles subiram, saíram do templo, foram lá para o Monte das Oliveiras, e aí os discípulos começam a perguntar a ele em particular, né? Senhor, dize-nos quando vão acontecer essas coisas, né? Do sinal dos tempos, né? Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação desse século. E Jesus começa, a primeira coisa que Jesus começa a falar aqui, eu queria trazer isso para nós de forma assim, muito, muito séria hoje, meninas, é assim, vede que ninguém vos engane. Primeira coisa que Jesus fala, veja, que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E é o primeiro conselho, primeira coisa quando eles perguntam, Senhor, os sinais,
que vai estar acontecendo? Como que a gente vai identificar? Como que a gente vai saber que está próximo o fim, o próximo da tua vinda, da tua volta, né? Porque aí eles já tinham consciência, então, que Jesus iria morrer, né? Iria ressuscitar, que iria para o céu, e que o mundo ia girar, né? Ia acontecer muitas coisas, e que o Senhor iria voltar para buscá-los, que haveria um fim aí, né? E aí Jesus fala o primeiro sinal. Então, o primeiro sinal para nós, meninas, a primeira coisa aqui, vede que ninguém nos engane. Jesus fala, ninguém vos engane. Como que a gente não vai ser enganado? Como que a gente não vai ser enganado? Primeira coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que é o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. E ele nos ensinaria todas as coisas a respeito do Senhor. Então, se nós temos o Espírito Santo. E como que a gente não vai ser enganado? Quando a gente aprende a palavra do Senhor. Quando a gente se aplica à palavra do Senhor, aos princípios, à verdade da palavra do Senhor. A gente não é enganado. Quando a gente conhece, alguém já fala assim que quando você vai identificar... Eu me lembro que eu trabalhei há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa loja de materiais de construção e a gente tinha que aprender a identificar notas falsas, né? O dinheiro, a nota falsa da nota verdadeira. E, assim, era difícil isso, né? A gente tinha que treinar ali e tal para não pegar. E já aconteceu, assim, algumas vezes de você eu pegar uma nota e na hora que você passar a mão nela, né, pelas identificações, a gente ficava treinado nisso, a gente identificava que ela era uma nota falsa. Mas, assim, o certo não é você saber identificar a nota falsa, é você conhecer perfeitamente a verdadeira. Quando você conhece perfeitamente a nota verdadeira, você rapidamente você vai ver a falsa e vai identificar. Então, é isso para nós. Quando a gente está assim, apegado aos princípios do Senhor, daquilo que o Senhor nos ensina, a sua palavra, aos princípios morais do Senhor, facilmente a gente identifica aquilo que não é. Né? Você coloca do lado e você vê claramente, não precisa nem você ficar familiarizado com o que é falso, porque senão a gente fica tentando aprender demais aquilo que não é a verdade e esquece da verdade, né? Então a gente começa a se familiarizar mais, a ficar mais íntimo daquilo que não é a verdade, porque a gente quer identificar e, na verdade, a gente se afasta da verdade. Então a gente precisa ficar perto da verdade, se apegar à verdade, aos princípios de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, e assim facilmente a gente vai identificar. Minha tela saiu aqui. Eita, vocês estão me ouvindo, meninas? Por que minha tela saiu? Ah, bom. Facilmente a gente vai identificar. Então, se ater, se apegar, sabe, à palavra do Senhor, ao conhecimento do Senhor. E assim, esse conhecimento não é só esse conhecimento teórico aqui, eu sei manusear a Bíblia muito bem, eu sei onde está versículo tal, eu sei onde está... Não é esse tipo de conhecimento só, né? Mas assim, o conhecimento aplicado na sua vida. Cada coisa que a gente for lendo, a gente precisa aplicar na nossa vida. Precisa ter entendimento claro e colocar isso em prática. Então, a gente vai viver naturalmente, né, com os princípios da palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor precisa transformar o nosso coração, né? Não é assim para que a gente só transforme para fora o tempo todo, a gente saiba ler muito bem, a gente sabe falar sobre vários assuntos, mas assim, aquilo é verdade na sua vida, o que você lê? Você se tornou uma autoridade, né, a respeito daquilo que você está crendo, porque você vive na sua vida, né? Então, essa é a primeira coisa que Jesus fala, ninguém vos engane, sabe? Que vocês, assim, fiquem com o que eu falei. Se eu falei, vier um outro, o que a Bíblia fala, se vier alguém pregando outro evangelho, Paulo fala sobre isso, que seja maldito outro evangelho, que não seja o que estão aqui nas Escrituras. E podem vir anjos, podem vir vários grandes líderes, mas assim, que não nos engane, né?
Me lembro aqui de Moisés, né? Moisés, quando foi na saída lá do povo do Egito, que Moisés vai guiar o povo, né? E o Senhor fala: a minha presença, eu não vou com vocês, né? Vocês é um povo obstinado, um povo pecador, eu não vou. Vou mandar um anjo que vai à frente de vocês, vai guiar vocês. E Moisés fala: não, Senhor, não é anjo, eu não quero espetáculo, eu não quero coisas grandiosas, eu quero o Senhor. E é isso que a gente tem que desejar na nossa vida, Senhor. Eu não quero, não precisa vir, a gente não precisa fazer parte de grandes teologias, de grandes igrejas, de grandes templos. Eu quero o Senhor. Se o Senhor estiver comigo, a gente tem todas as outras coisas, né? Então, assim, ninguém vos engane, que o Senhor seja esse nosso guia, né? E aí Jesus começa a falar, porque muitos vão vir em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente já ouviu por aí, né, de falsos cristos, falsas pessoas se levantando, dizendo que são guias do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente é até cômico, né, gente? A gente tem que rir, né? Vocês já ouviram aquele Henri Cristo, né? Que se veste como Cristo e falando. Ali a gente não pode nem assim dizer que ele está querendo se levantar como um falso Cristo, porque assim, é muito claro que ele é falso, né? Fica muito claro. Mas você vê assim como é a ilusão dos homens, né? Como eles são assim iludidos com isso, de querer fazer uma coisa como aquela, de andar dessa forma e dizer que é o Cristo, né? Mas aqui Jesus fala de coisas, acho que mais profundas e mais sérias, né? Falsos cristos no sentido de conceitos mundanos, né? De filosofias do mundo, de ensinos do mundo, que podem querer tomar o lugar do Senhor, do grande Deus na nossa vida, né? De Deus, de ser aqueles que vão nos instruir, né? E aí Jesus fala, eles enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar, aí Jesus começa a falar de um segundo ponto aqui, que são guerras e rumores de guerra. E ele fala, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E a gente, assim, nós estamos aqui na nossa geração, a gente já ouviu falar, né, muito, desde a era de 1900, né, do século passado, aí, de 1900 para cá, a gente já passou de 2020 já, né, nós estamos hoje em 2025, então, assim, desde o século passado que guerras e rumores de guerras têm se intensificado. Vamos dizer assim, na faixa aí de 1800, né, dos séculos de 1800, tinham guerras, já aconteciam muitas coisas, mas em 1900 tudo se intensificou. E a partir de 1900, né, as grandes guerras mundiais aí, né, aconteceram a partir aí desse século. E já foram muitas coisas acontecendo. Mas Jesus fala aqui que são guerras e rumores de guerras, e para a gente não ficar assustado. E agora, gente, a partir de 2020, a gente também tiveram várias guerras. Às vezes a gente não vê tanto, né, os noticiários, né, não falam tanto, mas tem acontecido muitas coisas. A mais recente aí que a gente tem visto e que, né, tem abalado muito essa guerra aí da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra por território, né? A Rússia querendo dominar os territórios, não deixando os outros ser independentes, e assim são guerras, rumores de guerras. A gente vê essa guerra aí em Israel, né? A guerra de Israel é assim, a gente precisa olhar para Israel o tempo todo, porque tudo que acontece lá sempre aponta para um sinal da vida do Senhor, por causa, né, de Israel ser a terra prometida, né? Israel, Jerusalém lá. Se a gente for olhar no mapa, Israel é um país tão pequenininho, do tamanho do Rio de Janeiro, né? Pensa bem o tamanho do Brasil, né? E Israel é quase menor que o Rio de Janeiro, é pequenininho, a faixa ali, né? O que eles falam aí é daquele território de faixa de Gaza, existe tanta guerra, tanta disputa por aquele lugar, porque é espiritual aquilo lá, né? É espiritual, a guerra contra Israel, lá aquele povo, Hamas, o pessoal da faixa de Gaza, que
faixa de Gaza, tem gente ali da região palestina, como de Israel também morando naquele lugar, e há uma disputa ali para aquele lugar, para dominar aquele território, porque a intenção deles é chegar e dominar Jerusalém, a capital Jerusalém, né? Por causa de todas as implicações espirituais ali, né? Foi ali que o Messias foi morto, é ali que vai ser reconstruído o templo, né? É a capital do Senhor, né? Fala assim que Sião, né, lá Jerusalém foi a capital do grande rei, né? Foi quando Davi escolheu aquele lugar, né, aquele monte para construir, né, o primeiro templo, Salomão. Então, assim, a disputa ali é ferrenha, porque assim, o pessoal, os muçulmanos, eles creem que Maomé foi o grande líder, né? Aqui, ó, quando Jesus fala aqui que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, Maomé é contado como um deles, que eu sou Cristo, eu sou o prometido de Deus, eu é que tenho as leis de Deus, né? O Alcorão, tudo que eles falam lá. Então, assim, ele é contado como um desses falsos cristos aqui, né? E que enganarão a muitos. E quantas nações que são muçulmanas? Eles têm crescido, assim, absurdamente aí no mundo e enganando a muitos, porque eles são seguidores de Maomé, né? E são falsas religiões, falsos cristos. E assim, então a disputa deles lá, para eles, na verdade, a promessa que foi feita lá a Abraão não foi feita para Isaac, para eles foi feita para o filho, para o outro. Como é que é o nome, meu Deus? Esqueci agora, me apagou da minha mente. Gente, alguém lembra qual o nome? Esqueci o nome do outro filho de Abraão. Ismael. Apagou da minha mente. Ismael. O quê? Ismael. Ismael, obrigada, Priscila. Fugiu da minha mente aqui agora. Ismael, gente, os descendentes ali, né, de Ismael, muito povo envolvido com o povo egípcio também, e os muçulmanos descendem aí, né, dessa linha de Ismael. E eles creem que Ismael é o filho. Gente, tem lugar com o microfone aberto? É a Fabi. É na Fabi? É a Fabi que está com o microfone aberto? Acho que a tela dela travou. Ah, não, travou não. Fabi? Fabi? Pode que me fora, Paulinho. Vem até um saco de pão. Fabi? O microfone é aberto? Ai, meu Deus. E o pessoal, acho que eles estavam falando de pão, de lanche. Hoje meu marido levantou, deu presente para todo mundo aqui, está todo mundo assim empolgado. E o pintor trouxe um saco de pão para ele. Está todo mundo feliz. Tranquilo. Que bom, né? Que coisa boa. Todo mundo ganhou presente e agora, daqui a pouco vai todo mundo comer aí. Gente, mas a gente está falando aqui, né, de Ismael, os descendentes de Ismael, e porque eles creem que eles é que são o povo escolhido, que Ismael que é a nação escolhida, né? E Deus, assim, Deus abençoou, falou que Ismael seria uma grande nação, né? Realmente seria uma grande nação. Mas Israel é o povo da promessa, né? E de onde descende o nosso Senhor. E aí há muita disputa, muita guerra espiritual, né? Em relação a isso, e territorial, né? A gente vê o tempo todo. Então, a gente está falando aqui desses guerras e rumores de guerras, e o que o Senhor fala aqui? Para a gente não nos assustar. A gente fica triste, a gente vê né, o que é feito, a carnificina, como eles matam, como eles são violentos, como que eles invadem, né, de uma forma assim, brutal, mas assim, o Senhor fala que não é para a gente se assustar com isso. A gente vai ficar triste, a gente vai se indignar, mas assim, não assustar, porque é mistério que o Senhor fala, é necessário que aconteça assim, mas ainda não é o fim. Isso tudo está dentro do controle de Deus, né? Dentro do que é permitido pelo Senhor, né? O que Jesus vem falando assim. E aí Jesus fala, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
ao longo da nossa vida, que nós que temos, né, só essa vida de 25 anos, né, que a gente está aqui, que a gente vive, esse tempo de vida que nós temos vivido aqui, quanta coisa a gente já viu, quanta fome. Gente, eu me lembro, assim, agora não é tão falado mais, né? As nações se levantaram para ajuda, mas mesmo assim ainda existe muita miséria lá na Etiópia. Se lembra uma época que se falava muito de fome na Etiópia, e quando a gente via aquelas imagens daquelas crianças, pele e osso, aquilo causava era assim, um constrangimento na gente, né? Ao mesmo tempo que você fica com dó, você fica com o coração doendo, você ficava assim constrangido. Eu me lembro assim que eu era mais nova e eu pensava assim, quando eu ia comer minha comida, muitas vezes eu pensava que tinha crianças que não tinham a situação deles, então te causava um constrangimento, né? Uma vergonha, uma situação estranha, né? E é isso, fomes e terremotos. Então, desde aquela época, se naquela época já havia, agora existe muito ainda, muitos lugares, esses lugares, assim, o Haiti é um lugar que sofre muito, né? Os países lá da região da África, né? São muito afetados, né? E, assim, é estranho, gente, porque a gente não pode falar nada sobre isso, dizer que existe alguma coisa, mas a gente, assim, fica espantado, né, com justamente a região da África, a região da Etiópia, que foi uma região muito assim rica, né, numa época, né, na época de ouro de Jerusalém. Etiópia também foi uma região mais rica, e assim fala-se da rainha de Sabá, que acredita-se que tenha vindo daquela região da Etiópia para aprender com Salomão, e ela tinha riquezas, era uma terra fértil, né, naquela época, e ela assim, tinha reis, rainhas, e se fala até hoje que muitos isso são só suposições, tá, gente? Que essa rainha de Sabá tenha sido uma das mulheres que Salomão tomou, né? Porque Salomão tinha 1000 concubinas, 1000 mulheres, né? E que ela veio para aprender a sabedoria, e que ela teve um relacionamento com ele, e teve filhos com ele, e tanto é que lá na Etiópia muitos seguem as leis judaicas, que eles se converteram ao cristianismo, muitos lá. Dizem até hoje que a Arca da Aliança pode estar escondida lá na Etiópia, com alguns povos que seguem lá o rito judaico dos sacerdotes e tal. Então, assim, e justamente essa região lá, a região do Rio Eufrates, que se fala quando vão se estudar lá a região de onde foi criado Adão e Eva, né? Do Jardim do Éden, fala que a região era próxima ali, né? Tanto de Jerusalém quanto da região africana, e é justamente essa região que é tão afetada, né? Por fomes, por miséria. Então a gente fica assim pensando o porquê disso, né? Se não há um peso espiritual sobre aquela região, né? Uma opressão espiritual sobre aquela região, por isso que isso tudo acontece, porque na verdade o inimigo quer lutar contra aquela terra, né? Então, são tudo suposições, mas são coisas que levantam-se, dão um start na nossa mente da gente pensar. E aqui Jesus está falando que haveria isso, fomes e terremotos em vários lugares. Então, desde os séculos passados, desde 1900 para cá, então, quantos terremotos, quanta coisa, o tsunami, né? Naquela época foi não sei se foi 2012, mais ou menos, 2013, a época que teve aquele tsunami enorme, né, lá naquelas regiões lá das Filipinas e tal, e que abalou o mundo, né, com aquilo, foi assim, terrível. E agora, gente, essa semana aconteceu um terremoto de magnitude assim, absurda. Não sei se vocês viram aí nas notícias, um terremoto na Rússia, de 8,8 na escala, né, que eles falam. Geralmente, quando nos Estados Unidos tem mais abalos assim, né, terremotos e vulcões e tal, eles falam, foi 5 ponto tal, foi 6 ponto tal, foi um terremoto, né, no Japão, foi terremoto de escala até 7, foi muito, né? A escala, vamos dizer assim, de 1 a 10 ali, né? 7 já é muito grande. Agora, o que aconteceu na Rússia essa semana foi 8,8. Já pensou um terremoto de quase magnitude, quase 9? Então, assim, muito grande. Só que, assim,
não morreram, ninguém morreu, né? Graças a Deus por isso, não teve mortos, né? Teve pessoas feridas, mas não teve mortos, e assim, lógico que a destruição material aqui foi muito grande, porque foi numa região costeira, numa região mais perto da praia, vamos dizer assim, do mar, né? E teve um tsunami, né, muito grande por causa do terremoto, teve um tsunami, mas eles conseguiram retirar as pessoas antes, não era uma cidade de muitos habitantes, né, então não foi assim lá no centro da Rússia, foi mais na região da costa ali, mas que abalou até perto do Alasca e houveram assim, eles tiveram que dar alertas até nos Estados Unidos, que alertas de tsunami, porque aí pegando a região ali do Alasca já chegava próximo aos Estados Unidos, né? Então, assim, são terremotos, coisas que o Senhor estava predizendo que iria acontecer nos últimos tempos. E tudo são sinais, né? Tudo a gente tem que ficar percebido, olha, está acontecendo isso, as guerras estão se intensificando, os terremotos, né? Muita coisa. E o Senhor vai falando, o Senhor Jesus, lá atrás, predizendo, falando que isso tudo ia acontecer, né? Falando da nossa geração aqui. E ele fala isso, ele fala assim, porém, tudo isso é só o princípio das dores. A gente fala, Senhor, né, pelo que a gente ainda vai passar, né? E aí ele fala, é o princípio. Aí ele fala, vocês serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e se odiar uns aos outros. Será que a gente vê isso acontecer, né? Tribulações. Eu acho que já está começando, né? Porque você vê como que o cristão ele é muito subjugado hoje em dia. Você fala que você é cristão, muitas pessoas viram a cara, muitas pessoas querem agir de forma violenta, de forma, né? E isso já tem acontecido, né? Quantos cristãos a Muito. gente vê aí? Tem alguns países aí que se os missionários eles entram escondidos como turistas, né? Para poder pregar a palavra de Deus, porque se descobrirem que eles são missionários, eles são mortos ali, não volta para casa, não. Muitos já estão Gente, sendo. assim, há poucos meses atrás, a gente ouviu notícias de que na Nigéria entraram em igrejas cristãs, mataram 200 cristãos, mataram os pastores, mataram os cristãos. Perseguição é muito forte na China, como eu falei, em países assim, comunistas, né? China, Coreia do Norte, né? Matam, prendem os pastores, torturam a família, torturam crianças. São assim, ao longo dos tempos, os relatos missionários são muito sérios a respeito dessas coisas. E assim, Jesus fala que é isso que ia acontecer. Os matarão, sereis odiados por causa do nome do Senhor. E muitos vão se escandalizar e de odiar uns aos outros. Muitos vão se afastar do Senhor por conta disso. Né, de sermos odiados mesmo, de todas as nações, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. A gente tem visto isso se multiplicar, falsos profetas, pessoas que brincam com a palavra do Senhor, sabe? Que brincam. Gente, quando eu vejo essas né, igrejas em que os pastores se levantam e essa coisa de adivinho de CPF, não sei o que, eu vou dizer, e assim, a palavra do Senhor nunca é pregada nos púlpitos, sempre só revelação, revelação, revelação da vida disso, da vida daquilo, e eu vou te dar isso, e vou te dar a chave na mão, e você vai num culto que não há adoração ao nome do Senhor, há adoração aos homens. Isso é triste, é lamentável, são falsos profetas, sabe, que tem se levantado. Imagina que as pessoas vão às igrejas para ouvir uma revelação da sua vida, para ouvir se vão ganhar uma chave de um carro, de uma casa, né? As pessoas trocando, dando ofertas por conta disso, né? Quem dá mais, né? Quem vai dar mais. E às vezes você vê a enganação, é muito clara. As pessoas muitos se levantando, querendo dinheiro, querendo se enriquecer, né? Enquanto o povo ali passando miséria, mas assim, enganando o povo com revelações, né? E a gente fica assim, o tempo todo desejando revelações da nossa vida, querendo saber o que
o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer com meu filho, se eu vou ter dinheiro, se vai acontecer, e não interessados na palavra verdadeira do Senhor, sabe? É assim, é triste isso, gente. São falsos profetas que têm se levantado, apostasia, né? Muitos assim falando coisas absurdas. Eu ouvi esses dias tem um pastor de São Paulo, gente. Eu vou falar o nome dele aqui, a gente tem que ter muito cuidado, mas assim, Ed René, vocês já ouviram falar desse pastor? Ed René? Já. Ed Vick, o nome dele, alguma coisa assim. Ele fala cada apostasia, cada coisa absurda, sabe? Falando de Jesus como se Jesus, quando Jesus, eu vou falar isso para vocês aqui, mas é até difícil de falar. E ele, assim, ensinando na igreja, com muitos fiéis, com muitas pessoas, que quando Jesus se encontra com aquela mulher à beira do poço, e Jesus fala com ela sobre a água viva, que vai lhe oferecer água viva, na verdade, Jesus estava falando sobre relacionamento sexual. Jesus estava falando sobre ejaculação, que Jesus falou isso para aquela mulher, e Jesus falou que poderia oferecer a ela dessa água. Então, gente, um pastor fala isso num púlpito, assim, uma blasfêmia, um absurdo tão grande, e as pessoas ali ouvindo e bebendo daquela água, daquela apostasia, daquela blasfêmia, sabe? Falando contra o nosso Senhor, sabe? Pessoas, as igrejas, gente, infelizmente, as igrejas neotestamentárias, que a gente fala, né, do Novo Testamento, igrejas contemporâneas, né? Que falam que Davi e Jonatas, né, a amizade que a Bíblia fala de Davi e Jonatas, na verdade, era que Davi tinha um relacionamento homossexual com Jonatas, né? Então, que isso era normal, que esse é o amor, né, que era pregado na Bíblia, e que esse é o amor que o Senhor fala, que nós devemos amar uns aos outros hoje em dia. Coisas absurdas. E assim, aí você ouve isso e você pensa, meu Deus, como assim alguém vai crer? Tem muitos crendo. Tem muitas pessoas seguindo, tem muitas igrejas assim se levantando, né, na terra. Não, Gente, a gente precisa identificar e pode falar, Pri. não foge muito, não. Eu tive numa igreja, eu devia ter uns 12 anos, quando eu fui numa Universal em São Paulo. O pastor virou e falou assim: olha, é a hora da oferta, quem tiver menos de R$2 nem levanta do banco, que eu não vou aceitar, que a igreja não aceita menos de R$2. E uma que eu acho um absurdo, que no dia eu levantei, aí depois o pastor veio me xingar, falou que aquilo era feio que eu fiz, que foi essa história de Jonas. Ele chamou um pregador de Xerém, aí o pregador foi pregar sobre essa palavra de Davi, ele falou que Davi era homossexual e que não sei o quê. Aí eu achei aquilo um absurdo, eu levantei, eu já não gostava muito da igreja, eu levantei e fui embora, aí depois o pastor veio me xingar. E tem a igreja católica, né, que ela acredita que Maria Madalena era era tipo uma mulher de Cristo, né, que ela tinha relações com Jesus. Eles acreditam nisso. A igreja católica acredita que ele teve relações com Maria Madalena, tanto que na Santa Ceia a única mulher que tinha era Maria Madalena. A Santa Ceia católica tem uma mulher, a pintura da Santa Ceia dos católicos tem uma mulher, e essa mulher Maria Madalena, que ela está sentada à direita de Cristo. Gente, que pesado. Que pesado, né, gente? Então, assim, quantos enganos, né? Quantos erros e quantas pessoas enganadas, né? E o Senhor fala assim para a gente que isso ia acontecer, que ia se levantar muitos assim, e a gente fica triste de ver, assim, tem coisas que é isso, porque a gente conhece a verdade, você olha isso e você logo identifica que isso é falso, mas quem não conhece, acredita, né? É enganado, é enredado, né? É atraído, né? Para isso, para esse tipo de coisa. E assim, onde o Espírito de Cristo vai estar nisso? Como o Espírito de Cristo vai se manifestar num lugar desses? Se há algum milagre acontecendo, se há cura, se há transformação ali naquele meio, não é feito pelo Espírito de Cristo, é feito pelo Espírito do engano.
E às vezes a gente pensa muito só no espiritismo, que lá tem muito engano, o inimigo se manifesta lá, os demônios, né? E tal, espíritos malignos, mas não, muitas vezes ele está se manifestando aí, no meio de algo aparente, né? Que tem essa aparência de Cristo, de piedade, e na verdade é engano, é falso, né? São falsas doutrinas. E Jesus fala aqui que por se multiplicar essa iniquidade, o amor iria se esfriar de quase todos. Quase todos. Esse amor, sabe? O amor verdadeiro, genuíno, gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. O amor ao Senhor, o amor da nossa entrega, né, ao Senhor. Aqui fala que o amor iria se esfriar, muitas pessoas iriam, de tanto ver tantos escândalos, né? Quantos de nós conhecemos pessoas próximos de nós que falam, não vou na igreja não aguento mais, é muito engano, é pastor roubando, é isso, aquilo, né? As pessoas só falam, só pensam nisso, né? Que nas igrejas há engano e muito a respeito de dinheiro, né? E as pessoas já não querem mais, ou pessoas que estão decepcionadas. Quantas pessoas entre nós decepcionadas na igreja por causa de competição, né? Competição por cargos, por liderança, sabe? Às vezes as pessoas têm um dom, uma habilidade em que ela pode ser usada e vem alguém que quer diminuir, quer crescer em cima daquela pessoa, quer ser mais, né? Fica uma disputa, e isso faz com que as pessoas se decepcionem tanto, as pessoas se afastam, né? E acabam se esfriando, não crendo mais no Evangelho. Eu não acredito mais em igreja, não dou crédito mais, porque eu fui decepcionado, eu fui humilhado, eu fui magoado naquele lugar, né? E aí é tudo igual, né? Então eu não quero mais ir, e as pessoas vão se afastando, e o amor vai esfriando. E assim, misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque fala que o amor de muitos se esfriará, mas não todos. E que nós sejamos contados como esses que estão cheios de amor ainda, né? Com o nosso coração ardendo de paixão pelo Senhor, que nós estejamos acesos e assim atentos a todos esses sinais, né? Jesus fala que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho será pregado a todo mundo, né? Esse evangelho do reino, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Até aqui Jesus falou de uma forma assim, muito geral, né? De coisas que vão acontecer. A partir aqui do versículo 15, ele começa a falar especificamente da grande tribulação e dá algumas indicações mais claras. Mas assim, a gente não tem como, nenhum de nós tem como calcular, né? Não tem um tempo assim que a gente possa calcular, mas o que o Senhor fala aqui? Que nós devemos estar prontos. Vão começar a acontecer todos esses sinais, já começaram a acontecer, e uma coisa que é muito importante para a gente observar, meninas, assim, que quando se fala assim, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor não é um dia só, né? O dia do Senhor é como se fosse um tempo em que o Senhor estará trabalhando essas coisas. O dia do Senhor, né? Aquele tempo do Senhor virá como ladrão, né? Aquele tempo virá inesperadamente. E assim, a gente depois vai ver assim, algumas sequências aqui, né? O Senhor vai falando para a gente assim que vão acontecer todas essas coisas muito difíceis, né? Nós ainda seremos perseguidos. Nós aqui no Brasil, por exemplo, nós somos muito privilegiados ainda. Nós estamos aqui, olha só, livremente, abertamente, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre a palavra de Deus, sem ter alguém nos interrompendo, mas já está chegando próximo de nós um pouco mais de perseguição, e talvez a gente ainda vai sofrer um pouco mais isso, né? De não poder falar abertamente. Na época da pandemia, né, teve igrejas que não podiam, que foram assim tolhidas mesmo de fechar, tiveram que fechar as portas, não podiam cultuar, né? E a gente já ficou, né, assustado um pouquinho, mas ainda pode piorar um pouquinho mais isso, mas isso é só o princípio das dores, né? Tudo que a gente tem vivido, os terremotos, as guerras, rumores de guerras, fome, peste, Covid, tudo isso são sinais, né, desse tempo aí que a gente precisa estar preparado, né? E o Senhor ainda vai falar aí de um tempo que ao arrebatamento da igreja. Primeiro fala dos mortos sendo ressuscitados, Tessalonicenses vai falar sobre isso, amanhã a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, sobre o arrebatamento. Depois
primeiro os mortos vão ressuscitar, depois o arrebatamento, aí começa o princípio das dores, a tribulação ser muito pior, a perseguição contra Israel vai ser muito pior, né? Realmente vi um tempo aí de grande tribulação, e muitos que não crerem em Jesus, muitos que se afastaram, acabarão passando por essa grande tribulação, e depois ainda Jesus virá de volta com a sua igreja arrebatada para reinar durante um milênio, né? Durante um período aí de tempo que ele vai reinar sobre a terra, e aí depois é que virá o fim, né? Então, assim, a gente praticamente, é como se a gente visse aqui duas retornos de Jesus. O retorno de Jesus para aqueles que são fiéis, que vai ser o arrebatamento, né? Jesus virá inesperadamente. Aqui fala assim que ele virá, esse dia ele virá como um ladrão, né? E que a gente precisa estar percebido em relação a isso. Nós precisamos estar preparados. E a segunda volta de Jesus, reinando mesmo, né? Jesus voltará com todos os seus santos para reinar aí no milênio, e aí todo olho verá, toda língua confessará. Então, é praticamente como se fossem duas voltas de Jesus. Uma para a igreja fiel dele, que será arrebatado, e a segunda vinda dele, quando todo olho verá, todo mundo, né, vai confessar que ele é o Senhor, quando ele vier reinar aí no milênio, e, por fim, reinar plenamente sobre toda a terra, né? Sobre todo o céu, o Senhor Todo-Poderoso, né? Mas, assim, aqui nesse primeira parte do capítulo é só um vislumbre, Jesus dizendo das coisas que vão começar a acontecer. E, assim, então, a tônica forte, o que fica para nós, né, aqui nesse capítulo, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado, discernindo aqui os tempos, discernindo o que é verdadeiro, o que é falso, se apegando à palavra do Senhor, se apegando a viver uma vida em obediência, se apegando a viver uma vida aqui atrelada, né, unida aos princípios do Senhor, e isso aplicando na nossa vida, no dia a dia, né, como que a gente vai aplicar esses princípios na nossa vida, sabe? O Senhor fala, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, não engane o seu irmão, não viva uma vida como os fariseus aqui, hipócritas. Quantos ais aqui a gente viu aqui no capítulo anterior, né, o Senhor falando, ai de vocês que fazem isso, ai de vocês que fingem, ai de vocês que enganam, né? Aqui quantos ais que ele falou, né? Vocês sofrerão condenação. Então, assim, o Senhor vem falar para nós, não vivam uma vida de crente falso dentro da igreja, né? De gente que vive só de aparência, mas vivam uma vida, estáis preparados com o coração inteiro na presença de Deus, obediente à palavra do Senhor, sabe? Amando-vos uns aos outros, para a gente não ser falso uns com os outros, porque quantas vezes a gente está aqui falando das coisas do Senhor, mas virou as costas, a gente, aquela fulana também é meio assim, eu não gostei disso, mas assim, o Senhor vem trazer para nós, para a gente não ser falso, para a gente não ser... ter um coração de ânimo dobre, né? Uma hora está pensando uma coisa, outra hora outra, mas a gente ser firme nele, né? Entender, ter a nossa vida em santidade diante dele, ensinar os nossos filhos, ensinar os outros, pregar o evangelho. Quanto mais a gente prega o evangelho, mais a gente está apressando a volta do Senhor, né? A gente está aí, assim, contribuindo para a volta do Senhor, que a palavra diz que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações, né? E assim, são tantas gentes. Gente, hoje em dia a gente vê o satanismo crescendo cada vez mais, essa coisa do ocultismo, a gente vê isso nos desenhos para as crianças, né? Há quanto tempo nos filmes, né? Já se vem falando, se vem assim normalizando, que a gente fala, né? Tornando normal determinadas coisas, determinadas práticas, né? Perversão sexual, gente, drogas, né, a imoralidade, você vê assim, os jovens hoje em dia eles são tão imorais, são desapegados à família, né? São tudo coisas que iriam acontecer e que a gente precisa estar percebido e a gente não pode praticar na nossa vida. Ontem eu estava comentando com o pessoal, né, na nossa classe, assim, como que a gente vê hoje em dia o amor esfriando, o desapego à família, né? Já muito tempo que a gente ouve isso, as pessoas falando, eu prefiro os animais do que pessoas, eu prefiro conviver com os meus gatos, meus cachorros, do que com pessoas. Eu tenho as pessoas trocando, os casais não querem mais ter filhos, eles querem ter os pets, né? Melhor ter um pet
do que ter um filho, porque né, demonstrando todo carinho, os cuidados, a gente tem os nossos animais em casa, a gente tem cuidado, isso é muito importante, mas assim, as pessoas exagerando, né, colocando os pets para dormir na cama com lacinhos, né, gastando dinheiro com cuidados, com os banhos, com os shampoos, com os cremes, com tudo, né? Com a alimentação dos pets, muito mais do que com filhos. São incapazes, às vezes, de fazer isso por uma criança, né? De gastar um dinheiro por um filho, por uma criança, mas fazem isso com animais. Isso é um sinal de que as pessoas estão desapegadas uns dos outros, de que o amor está esfriando, né? Então, as pessoas preferem ter coisas, do que ter pessoas, né? Amar coisas, se entregarem a coisas, ficarem desesperados por coisas do que por pessoas, né? E isso é o sinal do amor de muitos esfriando. E só para comentar aqui um pouquinho com vocês o que dirá da IA, da inteligência artificial, que está aí no mundo, que está dominando, né? Há muitos indícios, sabe, sobre a besta, sobre o anticristo, né? De ter ligação aí com essa IA, né? Essa inteligência artificial que já tem dominado a mente das pessoas. Tem pessoas hoje em dia que já não sabem mais viver sem a IA. Né? E não estou falando isso, gente, de uma consulta ali no Google, uma consulta que você faz, uma pesquisa só da escola que o seu filho faz. Né? Isso daí é o mais simples, é o mais básico, né? Isso daí pode até não afetar tanto a sua vida. Mas, assim, haverá um tempo em que essa IA vai querer dominar sobre os homens, né? Já tem casos que a inteligência artificial, muitos aí estão construindo robô, né? Muitos robôs, né? Vamos dizer assim, né? Muitos androides, né? Realmente, que se parecem com humanos, que fazem muitas coisas e que vão substituir os homens em muitas coisas. E eles já estão dominando, que eles estão tendo já uma autonomia, né? Vamos dizer assim, quem programa a inteligência artificial programou ali para certos comandos, fazer certas coisas, e a inteligência artificial já está se rebelando contra os seus criadores. Então, assim, a gente já vê muitos casos disso daí, né, em vários países, em vários laboratórios onde eles estão desenvolvendo isso, acontecendo. E isso é coisa do anticristo para dominar sobre o mundo. E, assim, o que mais espanta a gente é que isso está chegando próximo a gente e tem muita gente amando isso, tem muita gente crendo, tem muita gente esperando ter uma vida, né, de plenitude com isso, com inteligência artificial, com muito crescimento, achando que o mundo pode sim acabar, essa terra nossa aqui, mas que pode pegar um foguete e ir para outro planeta e viver lá tranquilamente, cheio de tecnologia, cheio de comodidade, achando que a ira de Deus não vai cair sobre ele, né? Achando que ele mesmo vai poder se salvar, né? Isso vem lembrar para a gente Adão e Eva, que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e acharam que podiam ser independentes de Deus. Então, o homem também hoje ele acredita que ele pode se salvar, ele pode perpetuar a espécie dele, ele pode criar a imortalidade, né? Viver para sempre, e não precisa mais de Deus. Ele é o seu próprio Deus, né? Então, meninas, eu queria só trazer isso hoje para a gente, porque aqui Jesus fala que é o princípio das dores, e a gente precisa sempre que ler isso, a gente ter o coração assim apercebido do que está acontecendo no mundo. A gente não pode fechar os nossos olhos, porque às vezes nós cristãos, eu não preciso ver nas notícias, eu não preciso saber disso ou daquilo. Nós precisamos estar alertas, atentos. A gente não pode deixar isso consumir o nosso coração, né? Mas a gente precisa estar alerta, atento a tudo que está acontecendo no mundo, as guerras, e saber que isso são sinais, né? E que Jesus já falava sobre isso, e que a gente está próximo, né? Daqui a pouco a gente não sabe se são 10 anos, se são 20, 30, a gente não sabe, né? Ninguém sabe. Jesus não deu esse poder a ninguém, né? Nem a Bíblia, com toda o sincronismo, né, da Bíblia. A Bíblia ela se completa, ela dá informações de um livro para outro. A Bíblia assim é muito perfeita, né?
mas nem a Bíblia não nos aponta, não nos fala um tempo certo, né? Um cálculo de qual ano, mas Jesus fala para a gente ficar apercebido. Ele já, no início aqui, ele já falou dos sinais que haverão e que era para a gente ficar apercebido, para a gente ficar alerta, atento a isso tudo. Porque somando essas coisas todas, reunindo todas essas coisas, Jesus disse que está chegando o próximo tempo. E se Jesus falou isso para os discípulos naquela época, imagine nós agora. Imagine o quanto que a gente está próximo. E assim, que tipo de cristão a gente vai ser nesse tempo? Que tipo de mulher nós vamos ser nesse tempo? Que fidelidade o Senhor vai achar em nós nesse tempo, né? Pessoas apegadas à sua palavra, que vivem a sua palavra, que vivem em santidade, que têm uma vida diferente, que pregam o evangelho. Que tipo de mulher nós queremos ser nesse tempo? As que vão ficar descabeladas, desesperadas, que quando acontecerem as coisas não vão estar sabendo, ou aquelas que estão atentas, que estão, como Maria, né, guardando as coisas no seu coração e conferindo todas as coisas, mas pessoas que intercedem, que oram, sabe? Quando a gente vê as coisas acontecendo aqui no nosso país, né, as injustiças, que tipo de mulher que nós vamos ser? As que vão só falar, reclamar, ficar olhando na internet os posts, ou a gente vai ser aquela mulher que vai dobrar o joelho e vai falar: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa terra, salva, Senhor, né? Que tipo de cristão a gente vai ser nesse mundo de hoje? E a gente está mais do que próximo do tempo do fim. O Senhor fala para aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos nós queremos ser arrebatados com o Senhor e não passar pela grande tribulação, né? Mas, assim, eu creio que a gente vai passar ainda um período grande, terrível, de tormenta ainda. Nós vamos passar, mas se nós estivermos no Senhor firmes, a gente não vai ser abalado. Ainda que venham situações terríveis contra nós, nós vamos estar em pé, firmes, né? E é isso que o Senhor vem nos alertar aqui. Eu queria terminar aqui hoje, porque amanhã ainda tem muito para comentar aqui da grande tribulação, mas a gente foi só um vislumbre aqui, falando de uma forma geral, né, das coisas que vão acontecer. Mas que a gente esteja em oração pelos nossos, oração por esses tempos difíceis, para que o nosso coração não se esfrie, que o nosso coração a gente não fique com medo, o medo que aterroriza, né? Medo é normal, é natural, às vezes a gente sentir medo é uma maneira até de defesa nossa, mas a gente não pode ficar aterrorizado pelo medo, a gente precisa confiar no Senhor. Se nós confiamos no Senhor, isso daqui não vai nos abalar. A gente pode até se assustar com muitas coisas, mas não vai nos abalar se nós confiamos no Senhor. Amém, meninas? Já são 9h40, eu queria que a gente parasse aqui hoje, tá bom? Bem. Amanhã a gente continua conversando sobre isso. Não há nenhuma grande revelação em tudo que a gente falou aqui, é só o que a palavra mesmo está descrevendo. E quem somos nós para trazer uma revelação? A gente não quer aqui trazer coisas que não são do Senhor. Uma coisa que eu tenho muito temor no meu coração é assim, que ninguém pode manipular a presença, as revelações do Senhor, né? Nós não podemos manipular, ficar aqui dizendo coisas que o Espírito Santo não está nos dizendo, mas a gente precisa se ater ao que a palavra fala, né? E quando o Senhor nos revelar, amém. Mas quando Ele nos revelar, nós vamos nos ater aqui à palavra dele, ao que a palavra está dizendo. Amém, meninas? A gente não pode produzir, manipular a presença de Deus, né? Ficar aqui dizendo que nós estamos sentindo a presença, que Deus revelou, que Deus falou isso ou aquilo, né? A gente só faz aquilo que o Senhor nos permitir, que o Espírito Santo nos permitir, né? E hoje a gente queria ler e falar sobre isso aqui, é o princípio das dores, Jesus anunciando dessas coisas no mundo que iam acontecer, né? E a gente tá firme, amém? Vamos estar firme, vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra, ela é firme, ela tem fundamentos sólidos. A Tua palavra é a rocha, Senhor, na qual nós estamos firmados, Senhor. Deus, e nós te adoramos por isso, porque o Senhor nos colocou sobre essa rocha.
O Senhor firmou os nossos pés, Senhor, e nós não vamos vacilar. Deus, a nossa oração, Senhor, nessa manhã aqui, é que nenhuma das mulheres que estão aqui, Senhor, se perca, que nenhum dos seus filhos, que nenhum da sua casa, nenhum marido, Senhor, ó Deus, nenhum familiar se perca, Senhor, mas que, pelo contrário, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão vivendo o presente século, Senhor, e que estão vendo as coisas acontecerem, os rumores de guerras, os terremotos, as grandes catástrofes, Senhor, as grandes situações do mundo, Senhor, os grandes líderes se levantando, que todos nós que estamos presenciando isso, Senhor, saibamos discernir, Senhor, o que vem do Senhor e o que não vem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração firme, um coração inabalável, uma fé, Senhor, sustentada, Senhor, em Ti, Senhor, para a gente não ter medo, não temer, mas confiar. Nós não confiamos em nós, Senhor, não confiamos nas nossas obras, na nossa justiça, mas confiamos na justiça de Cristo por nós. Senhor, e nós confessamos o Senhor nesse tempo, confessamos, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, Senhor, e que no grande dia nós queremos estar contigo, Senhor, que o Senhor possa arrebatar o nosso coração, muito mais do que os nossos corpos mortais, Senhor, mas que nós sejamos arrebatados no coração, que o nosso coração esteja apegado ao Senhor, ó Deus, para nós podermos estar contigo naquele grande dia, Senhor. Ó Deus, nós aguardamos a Tua vinda, ansiamos a Tua vinda, anunciamos a Tua vinda, Senhor. Deus, e queremos estar, ó Deus, firmes, Senhor, queremos estar bem, queremos estar, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Senhor, ó Deus, para adorarmos o Senhor com todos aqueles, Senhor, todos os fiéis, todos os santos que já se foram no Senhor. Nós queremos estar juntos com eles, Senhor, naquele dia, para glorificarmos o Senhor. Tu és esse Deus todo-poderoso que virá, todo olho te verá, Senhor. Toda língua vai confessar que Tu és o Senhor. Deus, e dá-nos a nós, mulheres tão simples, Senhor, mulheres aqui da cidade de Petrópolis, Senhor, mulheres, Senhor, que dobram os joelhos diante de Ti, Senhor, para adorar, para orar ao Senhor. Dá-nos a nós, Senhor, um coração temente, um coração santificado, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Ensina-nos todas as coisas, ensina-nos a Tua palavra, é o que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas. Até amanhã. Amanhã a gente traz mais alguma coisa aqui dessa grande tribulação. E hoje foi só uma visão geral, né? Inicial aqui do que o Senhor está falando com a gente. Tá bom? Tá bom. Tenham um Amém. excelente dia, meninas. Um excelente dia. Amanhã a gente se vê. Amanhã é 8h30 de novo, né? Pode Mesmo horário. ser. Pode ser. Tá bom, meninas. Bom, Tá bom? Beijo. beijo, tchau, tchau. Beijo, meninas. Bom dia. Até amanhã. Bom dia. Até